Olá, turma de Direito de Família, tudo bem? Nosso tema da aula de hoje é união estável, tá? Falamos já sobre casamento, da dissolução do casamento e do vínculo conjugal. Então, nossa temática da aula de hoje é união estável. Como se faz para reconhecer uma união estável? O que é uma união estável? Qual é o aparato jurídico que eu tenho que traz a defesa deste instituto no direito de família, né? Então, o que eu tenho aí para fundamentar? Tenho requisitos que vão tratar dessa união estável? Tudo isso você vai saber agora na aula de hoje, ok? Primeiramente, eu gostaria que vocês anotassem aí a fundamentação legal da nossa aula. Nós vamos utilizar o Código Civil no artigo 1723 ao 1727 e nós vamos utilizar também a Lei número 9.278 de 96, que vem regulamentando o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal de 88, ok? Então, esse é o nosso embasamento jurídico da união estável. Vamos lá. União estável, afinal, o que é isso? É a mesma coisa que casamento? Vocês já sabem que não, né? Existem diferenças tanto na constituição deste instituto quanto no próprio instituto em si, tá joia? Então vamos começar falando pelo artigo 1º da nossa lei número 9.278 de 1996, que diz o seguinte: ela vem reconhecendo a união estável como entidade familiar, tá? Como assim? O artigo 1º diz o seguinte, gente, que é reconhecida como entidade familiar a convivência pública, duradoura, contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Então, o que acontece? Eu já vislumbro no artigo 1º dessa lei os requisitos que eu preciso preencher para que uma união estável seja efetivamente considerada, reconhecida como união estável. O que acontece se ela não preenche esses requisitos legais? Ela não é considerada como uma união estável, né? Pode ser aí no máximo um namoro. Cuidado para não confundir, né? Porque aqui também a gente tem união estável putativa, tá bom? Então, para que eu tenha efetivamente o reconhecimento da união estável como instituto, como entidade familiar reconhecida pelo Estado, eu preciso preencher a esses requisitos. Quais são esses requisitos, professora? Esses requisitos são, gente, convivência duradoura. Eu vou falar sobre cada um deles logo após, tá? Eu preciso que essa convivência duradoura, ela seja pública e contínua. E aí, como é que eu vou fazer em relação a essa continuidade? Será que o código ou será que a própria lei vai estabelecer algum prazo para que eu possa cumprir, né? E o principal, gente, que é a base de todo o questionamento aí. Eu preciso que essa união ela seja com o objetivo de constituir família, tá? Então eu tenho que ter esse objetivo de constituição de família para que esta união seja reconhecida como uma entidade familiar, tá? Isso está previsto lá no artigo 1º da nossa lei número 9278 de 96. Então vamos lá. Requisitos então, anotem aí: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o intuito ou com o objetivo de constituir família, tá? Juntamente à lei, nós temos a proteção constitucional. Lembra do artigo 226 da Constituição, que eu falei para vocês? Não podem
esquecer esse artigo, tá? Então, lá no artigo 226, no parágrafo 3º, lembrando aí que nós já falamos sobre ele, né? Para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, tá? É entidade familiar desde que nós reconheçamos nesta união aqueles requisitos que nós acabamos de falar, tá? Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Professora, peraí, você está falando o tempo todo de entidade familiar, mas está falando entre homem e mulher. O que acontece aí? Como é que vai ficar? Eu só vou reconhecer como entidade familiar se for exclusivamente entre homem e mulher? Não. O que acontece, gente? Vocês não podem esquecer. Nós temos aí a aplicação também à união estável, assim como para o casamento, da Resolução 175 do CNJ. Isso significa que essa resolução ela é aplicada indistintamente às uniões homoafetivas, tanto em relação ao casamento quanto em relação à união estável. Então, eu posso reconhecer uma união estável homoafetiva sem sombra de dúvidas, tá? Não há discriminação em relação à aplicabilidade da Resolução 175 do CNJ. Aplica-se tanto à união estável quanto ao casamento, tá ok? Então, vamos lá. O Código Civil, ele, além da nossa lei, né, do artigo 1º que a gente acabou de tratar sobre ele, nossa lei é uma lei bem pequenininha, bem sucinta, né, que vem tratando da união estável. E, para tanto, eu tenho o Código Civil também, que pode ser usado para que a gente possa complementar esse estudo, tá? Então, o Código Civil de 2002, ele trouxe um capítulo específico para tratar do assunto união estável, tá? Mas são poucos artigos, é mais sucinto ainda que a lei. Vocês vão ver lá no artigo 1723 até o 1726, tá? Então, 1723 a 1726 são pouquíssimos artigos que vêm tratando, embora seja um capítulo, né? Mas são poucos artigos que vêm tratando aí do reconhecimento aí da união estável como entidade familiar, tá? Então, nós temos aí, como exemplo disso, o reconhecimento do vínculo de afinidade entre os conviventes, fora desse capítulo, tá? Que tá lá no artigo 1595 do Código Civil. Fora também desse capítulo, nós temos aí o artigo 1631 e o artigo 1632, que vão falar sobre a manutenção do poder familiar a ambos os pais, sendo que a dissolução da união estável, ela não altera as relações entre pais e filhos, tá? Então, aplica-se também a união estável, fora do capítulo que trata da união estável. Aos companheiros também são assegurados alimentos, tá? Fora do nosso capítulo destinado à união estável. Onde é que eu vou achar a questão da aplicabilidade do direito aos alimentos para os companheiros? Tá lá no artigo 1694 do Código Civil, tá? Outro assunto importante: companheiros podem instituir bem de família? Também podem. Está lá no artigo 1711 do Código Civil. Todos esses artigos estão fora do capítulo que trata da união estável, em outros assuntos que são também aplicáveis à união estável, tá? É admitido também o curador, que um companheiro seja curador do outro, tá lá no 1775 do Código Civil, tá? O direito à adoção também por companheiros, isso é muito importante. Lá na matéria que vai tratar de adoção, aonde que eu tenho isso?
lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão ver que só temos 2 artigos que sobraram no Código Civil que vão tratar da adoção, e esses 2 artigos vão fazer remissão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E não sendo diferente, falando de adoção em relação à união estável, nós vamos ter remissão aí também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo o seguinte, que companheiros também podem adotar, tá lá no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo 2º. E eu tenho também uma parte do conteúdo lá no artigo 197-A, inciso 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, para vocês vislumbrarem a diferença, como que a união estável não é igual ao casamento, que para a adoção é preciso que haja a comprovação da estabilidade da família, tá? Estabilidade da família, coisa que não é pedida, que não é requisitada, solicitada a sua comprovação em relação a um casal casado, tá? Essa comprovação de estabilidade da família aí não é exigido para o casamento, tão somente para a união estável. Então, a gente já consegue começar a vislumbrar essas diferenças aí em relação ao casamento e à união estável, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu adoto Maria Berenice Dias, né? E Maria Berenice Dias, ela tem um posicionamento muito específico em relação à união estável. Ela defende que a diferenciação entre casamento e união estável, nós estaríamos aí afrontando o princípio da igualdade. Ou seja, em afrontar o princípio da igualdade, o que estaria acontecendo? Uma inconstitucionalidade, né? Então, para Maria Berenice Dias, essa diferenciação entre casamento e união estável é uma afronta à Constituição, consequentemente aí ao princípio da igualdade, tá? Nós temos o enunciado número 3 do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que diz o seguinte, que em face do princípio da igualdade das entidades familiares, é inconstitucional tratamento discriminatório conferido ao cônjuge e ao companheiro, né? Porque no entendimento dessa ilustre doutrinadora, nós estaríamos afrontando o princípio da igualdade, tá ok? Então, passamos brevemente aí pela nossa lei, e pelo Código Civil, vamos falar um pouquinho sobre o Código de Processo Civil em relação à união estável. Será que nós temos aí manifestação do Código Civil em relação à união estável também? Vamos lá? Sim, nós temos, tá? O Código Civil, como é o mais moderno, é um pouco mais recente que o nosso código, aliás, o Código de Processo Civil, né? Como ele é um pouco mais recente que o nosso Código Civil, já no bojo do seu texto, nós temos a tentativa do legislador de eliminar essa diferença entre casamento e união estável. De que forma que você percebe isso? Como que o legislador tentou eliminar essa diferença? No seguinte sentido, todas as vezes, quer dizer, na maioria das vezes que nós temos referência ao casamento, o legislador, ele insere também a união estável. Ele faz remissão à união estável, tá? Por exemplo, vocês vão ler lá depois, o Código de Processo Civil, no artigo 23, inciso 3º, o artigo 53, inciso 1º, o artigo 73, parágrafo 3º, o artigo 189, inciso 2º, o artigo 600, parágrafo único, o artigo 620, inciso 2º e o artigo 1048, parágrafo 3º, tá? Então, nós temos aí todas as vezes desses artigos que eu falei que o legislador faz referência ao casamento, ele insere também a união estável, tá?
Outra coisa importantíssima, pessoal do NPJ aí, Núcleo de Prática Jurídica das Faculdades IESGO vai lembrar. Vamos lá. Eu preciso, com base no artigo 319 do Código de Processo Civil, lá no inciso 2º, fazer o quê? Vamos lembrar? A parte, ela deve indicar se ela convive em união estável, tá? Isso significa que ela tem que indicar somente se ela convive em união estável. Por quê? Como eu já falei para vocês quando a gente estava tratando de casamento, a união estável, ela não altera o estado civil, né? Portanto, o código pede que se vive em união estável, que indique. Portanto, gente, se eu vivo em união estável, eu vou colocar lá Janara, Rafael, brasileira, em união estável, tá? Se eu não convivo em união estável, eu preciso colocar Janara, brasileira, não convive em união estável? Precisa disso? Não, não é isso que o código diz, tá? O código está dizendo o seguinte, que você indique na petição inicial se vive em união estável. Se você não vive, pronto, passou, não precisa falar, tá ok? Então, bastante cuidado aí, porque tem consequências em relação aí à ausência, tá? Se você tem e você não diz que tem, pode parecer o quê? Uma afronta ao princípio da boa-fé. Pode ser que essa união estável ela esteja sendo omitida para que atinja a um terceiro, né? Para que sejam atingidos alguns objetivos que podem estar obscuros aí, tá bom? Então já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão.